Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje, meu povo, hoje é dia de a gente falar de um quadrinho que traz uma história assim meio chata, sem pé e cabeça, assim, no contexto das histórias. Um desfecho triste para uma personagem querida e a primeira aparição do Jim Lee nas artes. Eu estou falando nada mais nada menos que a saga dos X-Men, edição 27. Essa edição que está muito boa. Vale a pena o cara conferir essa edição, que é muito, muito bacana. Eu adoro. Então, antes de começar a falar sobre isso, primeiramente eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, olha, por favor, se inscreva, mas sempre fica à vontade. O meu muito obrigado pela sua atenção. Ative os sininhos e vamos nessa. Gente, rapaz, quando eu falei da história sem sentido, é a primeira história que é o seguinte, aqui está trazendo Uncanny X-Men 246 a 249. Além da Uncanny X-Men anual número 13. É essa edição que, sinceramente, não faz muito sentido no contexto da história, assim, para essa história que está sendo contada pela Uncanny X-Men. É uma história à parte de uma história, de uma outra história, que é o Ataque de Atlantis. Tem até uma propagandazinha, ó, porque a história faz menção a essa saga, né, Ataque de Atlantis. Adquira esse ônibus para você entender o que estava acontecendo. Eu, sinceramente, eu mesmo não vou mover uma palha para pegar, mas se tiver em promoção, ainda que não pego. A gente tem que pensar bem com as coisas que a gente adquire. Quadrinhos que não fazem o menor sentido assim, no contexto, acho que não vale a pena você gastar seu dinheiro com isso. Você tem que pensar bem o que você está gastando. Ter calma, com calma, e não fazer nenhuma estripulia financeira para você não se lascar mais na frente. Porque, meu amigo, as coisas não estão fáceis, pensando que no ano que vem vamos ter aumentos, lei Cortez, então assim, a gente tem que ter muita cautela nas coisas que a gente faz na vida. Não que a lei Cortez vai fazer alguma diferença, assim, de cara para nós. Para quem é o cara que adquire só na Amazon, é que vai ser ruim para ele, porque só vai ter 10% de desconto. Infelizmente, é assim. Mas tem cantos que nem dá esse 10%. Tem canto aqui que, mesmo sem antes de lei Cortez, oferece. A Franzine é uma que dá 10% se você comprar no Pix. Pois é. Mas enfim, é isso, gente. Qual é o contexto dessa história aqui? É da Uncanny X-Men anual número 13. Basicamente, os X-Men têm que reunir artefatos para ajudar um maluco qualquer aí. Um bichão, parece um vampiro esse cara aqui. E ainda mais para contar, tem a Crystal e uma outra menina da turma da Serpente estão com os corpos trocados. No final da história, eles conseguem reunir esses artefatos, os corpos são trocados, e ainda tem uma continuidade dessa história lá no Ataque de Atlantis. Eu li com... Eu não gostei muito, desculpa. Eu não curti, até porque essa história não interfere em nada no andamento dessa história aqui na 246, que é a aparição do molde mestre. Ele aparece, ele estava no meio da construção, ele vai as vigas vão formando o corpo dele e vai atacando, assim, a galera toda, não quer nem saber se é mutante, se é humano, ele tá atacando todo mundo, quem ia aparecer na frente. Então, gente, é muito legal essa história, e ainda começa com a Crystal tendo um vislumbre sobre um portal do destino, com as infinitas possibilidades que ela pode ser. Ela pode ser uma cantora, uma advogada, uma dona de casa, ou uma mendiga, por que não? E sempre são resultados trágicos. Todos eles morrem de forma trágica. Então isso meio que assusta. E aí eu vou falar aqui uma coisa. Tem umas coisas que a gente vai lendo, vai lendo as histórias, vai vendo as imagens. Tem um quê, não sei porquê, mas tem um quê aqui de... não é, vou chamar de misoginia. Mas tem coisas aqui, sinceramente, eu acho que não é a necessidade. Muitas personagens, sinceramente, de pouca roupa, né? Pra quê? Não sei, mas para formar a galera, para ficar vidrado nas histórias, enfim. Então, assim, temos o Nimrod atuando como se fosse o Robocop da galera. Ele ia impedir assaltos, atacando, tudo, é o Robocop na parada. E aí você tem uma menção à história Wolverine e Destrutor, fusão. Olha aqui, gente, que eles voltando a uma aventura que eles tiveram lá no México. Justamente essa história, o visual do Wolverine aqui. Não sei se dá pra ver direitinho. Que ele tá com um visual horrível, rapaz. Eu acho que tá aqui.
Depois eu mostro. Enfim, de qualquer forma, é o Wolverine falando pra Tempestade, Tempestade, eu vou resolver uns problemas aí, vocês, toma de conta aí dos X-Men, qualquer coisa, é só chamar. Você quer que a gente vá contigo, Logan? Não precisa. Fica aí onde vocês estão, porque esses paranoia aqui, só eu que eu resolvo. Só eu sei resolver as minhas brigas. E meio que é isso a história. A vampira, não é vampira, é Carol Danvers, o corpo dela tá tomado pela Carol Danvers. Ela vai visitar o irmão dela que morreu, não faz menção aonde morreu, mas o pobre do garoto tá num mural, onde ele vai só homenageá-lo. E, gente, aí aparece a mulher do senador Kelly, que é uma ex-funcionária do Clube do Inferno, que aparece até de empregada pra, sei lá, dar um susto no marido. Aí o rapaz, pra que isso? Enfim. No final das contas, aparece o molde mestre no meio da construção. Ixi, muito rápido. Atacando a todo mundo, inclusive até, por exemplo, o pobre do senador Kelly, que foi atacado por esse robô. Rapaz, o negócio foi sério. E para piorar, ele culpa os mutantes. Olha, se o bicho é o bichão que tá atacando todo mundo, mas ele não pensa nessa hora. Enfim. Mas é na 247 que tá tendo o desfecho dessa história. Basicamente, para derrotar o molde mestre, eles utilizam justamente o portal do destino para empurrar o bichão lá para dentro. O problema é que quem vai fazer isso é a vampira, que já recuperou seu corpo, né? Ela agora é vampira, pega os poderes do Colossus e o empurra para dentro do portal do destino. Só que ela vai junto. E aqui, nesse momento, a nossa heroína, ela dá adeus às histórias, mas só vai voltar lá na edição 269, aquela história que ela acorda sem poderes, acorda humana, e tem que fugir da Carol Danvers, que conseguiu se separar dela. E aí tem aquele embate, aquela luta, e no final das contas termina com ela, com a vampira sendo ajudada pelo Magneto, aquela história fantástica desenhada pelo Jim Lee. Então, ela desaparece na 247 e só vai voltar na 269. Lá, se eu não me engano, lá na saga dos X-Men, edição 30. Que a 31 não. É a 30 ou 31? Rapaz, a cabeça tá ruim que só. Enfim, esse é o desfecho da 247. Na 248, temos a primeira aparição do Jim Lee desenhando aqui os X-Men, mas é claro, ele só aparece desenhar essa história, aí volta o Max Silvestre como artista regular. Só depois é que o Wolverine o Jim Lee vai assumir os traços lá dos X-Men. Mas, gente, aparece um Wolverine atacando, mas era um robô. Olha só que desenho, cara. O Jim Lee é animal, cara. É muito bom. Aqui é os Carrasco se preparando para um contra-ataque aos X-Men. O pobre do Longshot, ele meio que está sendo... Acho que ele foi atacado pelo Mojo. Ele desaparece. E, gente, temos a aparição da Babá, que aparece para transformar os X-Men em crianças, né? No primeiro momento ele consegue fazer com a Psylocke. O Destrutor e a Crystal são dominados, viram robôs, eles são entre uma armadura e eles atacam os X-Men. No final das contas, eles conseguem se desvencilhar, tá certo essa palavra? Enfim, consegue sair do poder da Babá para se tornar, do poder delas para atacar os X-Men, para salvar os X-Men, desculpa. Confuso. Mas, enfim, a Tempestade consegue derrotar a Babá, no caso, só que o Destrutor, eles se apegam, e o Destrutor vai tentar destruir essa nave. No final das contas, nós temos a nossa heroína morta. Aparentemente, se a gente sabe que ela não morreu, ela vai voltar, só que agora vai voltar como criança. Aquela fase, momento e sendo perseguida pelo Rei das Sombras. E triste. E aí temos a 249, que é o Destrutor. É uma história que envolve o Destrutor e a Polaris. Que a Polaris liga pro Destrutor, fala assim: olha, me ajude, eu tô perdidona, eu tava sob o domínio da Selene, da desgraça, e eu finalmente consegui me desvincular do poder dela. Me ajude. Só que ela é atacada por pessoas lá da Terra Selvagem.
E lá vai os X-Men indo onde ela estava, conseguir salvá-la, assim, salvá-la em parte, né? Porque eles conseguem levá-la consigo e o Alex, o Destrutor, vai junto com eles. Rapaz, é uma história que, assim, tem uma, olha, mais um pouquinho de misoginia, não tem essa necessidade de fazer isso, né? Coisa sugestiva, mas enfim. É coisas que a gente vai percebendo ao longo dos quadros que a gente vai lendo, vai encontrando essas coisinhas. Enfim, no final das contas, a Polaris é levada pela Terra Selvagem e o Destrutor vai infiltrado para poder descobrir aonde é que elas estão. Tudo isso vai ser resolvido na edição 250, na próxima saga dos X-Men. Deus queira que ainda seja lançado esse mês, coisa difícil, mas enfim, né, fazer o quê? De qualquer forma, ainda tem um lembrete da história do ataque de Atlantis. Cara, é uma história que, como eu disse para vocês, vale a pena o cara colecionar os X-Men. Eu acho é um dos melhores títulos. Eu adoro, eu acho, eu tenho vontade de fazer assinatura, mas eu prefiro adquirir quando chega nas lojas. Eu acho mais gostoso de pegá-las. Eu não sei, mas me diz se vocês estão conseguindo colecionar esse quadrinho, que tem atrasos, mas ainda assim vale a pena o cara conferir. De qualquer forma, eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Meu muito obrigado, vocês sempre fiquem com Deus. Bom domingo, até a próxima, se Deus quiser. Valeu.